Olá, professor Ziel Soares aqui, bem-vindos a mais uma aula do Prendem Legal. Nossa aula de redação. Estamos falando sobre possíveis temas, ou seja, assuntos, que é algo geral, temas, que é algo específico, que podem cair lá no Enem. Estamos com vocês construindo o seu repertório, né? Seu repertório sociocultural, ou como eu gosto de chamar, o seu conhecimento de mundo. Gente, nessa preparação para o Enem é importante você ler, assistir filmes, você pode muito bem citar músicas, enfim. Tudo aquilo que você tem como conhecimento de mundo, claro, é possível relacionar a um tema. Todos os temas que caem, como eu já disse, muitas vezes são temas que são problemas persistentes. Ou seja, já existem medidas para resolver, para melhorar, para amenizar o problema, só que obviamente ainda não foi resolvido, persistem aí na sociedade. Já existem leis, né, algumas medidas para resolver ou melhorar, como eu disse. Mas o Enem vai cobrar esses temas para você mostrar como um aluno da terceira série do ensino médio, um aluno egresso, né, que já finalizou o ensino médio, um aluno que deseja entrar na universidade, concorrer a uma bolsa, é alguém que não está alheio aos problemas sociais, mas sim alguém que está preocupado com a nossa sociedade. Vamos lá, dentro do eixo temático geopolítica, nós temos aí este possível tema. Qual o possível tema, professor? As dificuldades do acolhimento de refugiados. A imigração, gente, os refugiados, já foi uma temática, né, dentro desse assunto, abordada aí em anos anteriores. Salvo engano, 2011, 2010 para 2011, foi abordada essa temática. Mas, como eu já disse, é um problema persistente essa questão do acolhimento. Vamos lá construir repertório, então. Primeiro texto para a nossa construção de repertório. Lembrando, gente, esses textos aqui nós utilizamos como sendo propostas de redação. Então, neste caso aqui, você vai utilizar ele lá como argumento, você vai utilizar esses textos para embasar ali a sua dissertação, mas no caso, lá no dia do Enem, os textos motivadores não devem ser utilizados para você ficar preso àquelas ideias, tá bom? Os textos motivadores é apenas para deixar claro o tema, tá? Mas vamos lá. Texto 1. Ter um time de refugiados me fez ver que tem lugar no mundo para nós. Isso representa tudo. Diz em um português simples, Mariama Bá assistiu às lutas nesta quarta-feira, 10/8, ao lado de dezenas de refugiados na sede da Caritas, braço humanitário da Igreja Católica, no bairro do Maracanã. Para ela, a Olimpíada ajuda a dar visibilidade aos refugiados. Somos jovens com sonhos. Não temos só histórias tristes, temos vitórias, diz. Uma delas, para Mariama, é conseguir trazer a filha para o Brasil. A menina, hoje com 12 anos, mora em Gâmbia com as tias e deve chegar em setembro para ficar com a mãe. Meu coração sempre foi dividido, com ela lá e eu aqui. Não quero que ela passe pelo que eu passei. Aqui ela vai poder estudar, afirma. Pessoal, esse é um problema, receber esses refugiados e lidar com eles da melhor forma possível é um problema social persistente. Infelizmente, a realidade de muitos países é que pessoas de classe média baixa, né, pessoas que estão ali abaixo da linha da pobreza, que estão na extrema miséria, são pessoas que elas não têm acesso a direitos, não têm oportunidade, não têm saneamento básico, não têm direito à saúde, enfim. Professor, mas essa não é a realidade de muitas pessoas no nosso país? Gente, hoje o nosso país, apesar de toda a crise política, social e econômica, é visto por muitos países como um país da oportunidade.
Então, muita gente vem para o Brasil, vem para o nosso país, por ter essa percepção, ou por ter o conhecimento de que no Brasil você pode, com muito esforço, né, com trabalho, conseguir, né, como a gente diz, aquilo que você quer, aquilo que você sonha. Então, o Brasil ele é sim um país de oportunidades. Realidade que não é comum ou que não é a realidade, na verdade, é de muitos países, de outros continentes ali, do continente africano, por exemplo. Então, muita gente, e até no caso aqui no nosso continente americano, muita gente tem vindo para o Brasil e, como um país que tem como política pública, né, política geográfica, receber essas pessoas, nós precisamos sim ter um modo de como lidar. O que fazer com esses refugiados? Obviamente, em nenhum país praticamente, a gente tem emprego para todo mundo. Obviamente tem profissões que têm mais oportunidade de emprego, mas emprego para todo mundo praticamente em nenhum país vai ter. Até porque a quantidade de pessoas que nós temos, o crescimento populacional, né? A aula lá de geografia, hein, gente? Crescimento demográfico, na maioria dos países, não acontece de forma controlada, organizada, enfim, isso aí é algo lá da geografia. Então, por isso também, nós não temos emprego para todo mundo. Mas, para aqueles que querem, né, e esses refugiados, esses imigrantes, eles enxergam no nosso país, sim, um país de oportunidades. Então, ao chegar no Brasil, ao chegar no nosso país, nós não podemos apenas ignorar, tratá-los com estranheza apenas. Se nós temos como política recebê-los, nós precisamos dar uma destinação correta, garantir alguns direitos. Vamos lá? Texto 2. É importante entender por que se consideram algumas pessoas que deixam seus países migrantes, enquanto se chamam outras de refugiados. Essa definição existe desde a Convenção de 1951, relativa ao Estatuto dos Refugiados, que afirma que refugiados são pessoas que se encontram fora do seu país por causa de fundado temor de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, opinião política e participação em grupos sociais e que não possuam ou não queiram voltar para casa. Muito legal, né, gente, esse texto aí, esse texto 2, trazendo essa definição aí para nós do que são os refugiados. Talvez você nem conhecia, mas existe sim um Estatuto dos Refugiados. Continuando aí ainda no primeiro parágrafo, hoje em dia também são considerados refugiados aqueles que fogem de seu país de origem por causa de conflitos armados, né, gente? Que é uma realidade da nossa atualidade aí, hein, pessoal? Violência generalizada e violação massiva dos direitos humanos. Segundo parágrafo. Mas nem todo migrante possui o status de refugiado. Um exemplo disso são os haitianos, que têm aumentado em número nos últimos anos. Inclusive, né, pessoal, se você está acompanhando aqui, se você é aluno da nossa rede, aqui no nosso estado do Acre. Apesar de terem saído do Haiti devido a condições degradantes de vida, sobretudo após o terremoto que atingiu o pequeno país caribenho em 2010, eles receberam vistos de residência permanente emitidos pelo governo brasileiro por razões humanitárias. Desde 2010, quase 40 mil haitianos já entraram no território brasileiro, né, pessoal? Creio que ficou claro aí, a partir deste exemplo dos haitianos, a diferença entre migrantes e refugiados. Texto 3. Uma charge para a gente refletir aí sobre esta temática. Temos aí a representação de dois garotinhos, né, numa faixa de pedestres aí, num sinal fechado, já que a gente tem aí na representação do semáforo a cor vermelha em destaque. E aí a fala do menino.
Estou achando que vai ser mais lucro a gente se disfarçar de refugiado sírio, que é justamente uma reflexão, coloquei propositalmente, uma reflexão para aquilo que eu comentei no início. O número de pessoas que moram na rua, o número de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza no Brasil é um número considerável, um número extremamente grande. E aí, claro, essas pessoas que são refugiadas, que são migrantes, por exemplo, os próprios haitianos, muitas vezes chegam no nosso país e vão, claro, morar na rua, vão viver em condições degradantes. Sendo que nós já temos, né, por assim dizer, poeticamente, como alguém já disse em um texto, os nossos próprios miseráveis, né? Nós temos as nossas próprias mazelas. E muitas vezes, né, há quem diga que o nosso olhar ele é mais aguçado, é mais delicado, ou a gente dá uma atenção maior àqueles que são de fora e não dar atenção àqueles que são do nosso próprio país ou que são brasileiros por origem. Na verdade, não é, né, gente? Existem direitos para todos os grupos, existem direitos garantidos na Constituição para homens, mulheres, negros, crianças, para a comunidade LGBT, existem direitos para todos os grupos de minoria que nós conhecemos no Brasil e até outros grupos que possam surgir a partir da autoidentificação. Mas existem esforços que são feitos em prol dos brasileiros que estão em situação de rua, como devem existir esforços para aqueles que são refugiados. Então, eu não posso apenas tratar o problema da população de rua sem ignorar o problema dos refugiados, por exemplo, já que, como eu disse no início dessa aula, o nosso país é um país que se propõe a ser um país que recebe pessoas que ou por situação de calamidade, de uma catástrofe natural, vêm para o nosso país, como relatado no texto que nós lemos, por diversos motivos. Essas pessoas vêm para o Brasil encontrar ali um refúgio, um recomeço para as suas vidas. Vamos lá? Temos aí também o texto 4, para a gente finalizar essa parte dos textos que estão lhe auxiliando na construção do repertório. A chanceler alemã Angela Merkel expressou nesta segunda-feira seu desejo de que os líderes europeus deem um bom passo em direção a uma solução para a crise de refugiados, que inclui a redução dos fluxos de imigrantes irregulares em todos os países, e não só em alguns através de medidas unilaterais. Para ela, o plano de ação com a Turquia é a chave para enfrentar a crise de refugiados, porque significa melhorar as condições de vida das pessoas mais perto de seus países de origem e reduzir o fluxo de chegadas na Europa. Antes defensora de uma política para acolher os refugiados, Merkel está adequando seu discurso diante de muitas dificuldades que a Europa e a própria Alemanha estão enfrentando. Então, gente, só para vocês terem noção de que não apenas o Brasil, mas o problema dos refugiados é um problema de muitos países desenvolvidos ou de países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, tá bom? Você pode muito bem citar essas realidades ou como outros países estão tratando os refugiados e trazer para a nossa realidade. Qual é o procedimento, né? Como que nós precisamos tratar esses refugiados, né? E aí, se eles estão, por exemplo, tornando-se população de rua, o que fazer para resolver, para melhorar, para amenizar esse problema. Temos aí uma introdução, né, gente? A partir deste tema, no caso aí, peguei um conhecimento de mundo que eu tenho certeza que você pode muito bem construir ali na sua aula de literatura e citar aí, quem sabe, um autor, né,
Manuel Bandeira aí neste caso? Vamos lá. Manuel Bandeira, no poema Vou-me embora para Passárgada, retrata o seu desejo de se mudar daquele lugar onde ele era infeliz. Lembrando, né, gente, esse início aí da introdução é apenas a nossa estratégia que a pessoa vai utilizar para começar a falar aí sobre a temática. Segunda parte é o que, professor? É a nossa transição. Então, utilizei um repertório, uma estratégia, agora eu vou relacionar o tema. Partilhando deste mesmo desejo, o refugiado busca em outros países condições de paz e segurança para viver. Ponto. Segundo período aí, né, gente? Lembrando, a cada ponto você precisa colocar um conectivo, um elemento de ligação. E aí, no caso, colocamos aí o entretanto. Entretanto, as dificuldades não se encerram ao atravessar a fronteira no Brasil. Atravessar a fronteira. No Brasil, os refugiados enfrentam problemas de prisma de olhar, né, social, como integração na sociedade e preconceitos de viés xenofóbico, né, pessoal? Infelizmente, a xenofobia, e aí no caso até poderia, o tema da redação está mais relacionado à questão da xenofobia, né, o preconceito que essas pessoas que são de outros países sofrem ao chegar, no caso aqui, no Brasil e, claro, em outros países da Europa. Professor, tua dica de sempre, tem filmes sobre essa temática? Tem dica sim de filme, gente. Professor, o senhor gosta muito de animação. Pessoal, o professor tem 2 filhas pequenas, então, obviamente, o professor Ziel conhece muito dos filmes de animação. Filminho aí, gente, muito legal, o filme Encanto. Aí a sinopse para vocês. Forçada por um conflito armado a fugir de casa, a jovem Alma Madrigal perde seu marido Pedro, mas salva seus filhos trigêmeos, Julieta, Peppa e Bruno. Sua vela adquire poderes mágicos, um milagre, e derrota seus inimigos, criando uma casa consciente, a casita, né, ou cacita, para os madrigais morarem, junto com uma vila protegida por altas montanhas. A magia deste encanto, nome do filme, abençoou todos os meninos e meninas da família com um dom único, desde a superforça até o poder de curar. Todos, exceto Mirabel. Obviamente, uma sinopse, né, gente, não é dar spoiler aí para vocês, por isso que a gente tem apenas essa sinopse aí do filme. Posso muito bem utilizar Encanto, né, o fato da Alma Madrigal ter saído ali de seu país de origem para um outro lugar, obviamente enfrentaria, né, teria enfrentado dificuldades, o que é a realidade dos refugiados. Lembrem-se, gente, qualquer repertório, qualquer música que você assistiu, qualquer filme, qualquer série, qualquer poema que você leu, qualquer livro que você leu, que tem algo dentro do eixo temático para relacionar o tema, é possível sim você utilizar como estratégia. Tá bom? Para a gente finalizar, mais uma vez aí para vocês na tela, o nosso QR Code ou QR Code do nosso caderno de redação. Aponta o celular para que você ainda não baixar o nosso caderno de redação. E por último, o nosso e-mail da equipe do Pré-ENEM Legal para que você possa estar enviando para nós as suas redações, tá bom? preenemlegal@prof.see, né, .ce.ac.gov.br. Esse é o e-mail para você enviar as suas redações. Não deixe de praticar, continue escrevendo. Não basta apenas assistir às aulas do Pré-ENEM Legal, as aulas do professor Ziel. Você precisa, sim, praticar a sua redação, tá bom? Envia para nós, vai ser com uma alegria muito grande poder corrigir, enviar para você o feedback, né, esse retorno aí para a redação que você produziu.
Tá bom? Até a nossa próxima aula falando de mais repertórios e mais possíveis temas para a redação do Enem deste ano. Até lá, pessoal!